O G20 no Brasil foi uma jornada intensa que uniu os jornais O Globo, Valor e a Rádio CBN. Foram 12 eventos presenciais e remotos alinhados à agenda oficial, que deram origem a mais de 120 matérias e 5 suplementos, que exploraram os temas de maior destaque durante os eventos oficiais. O resultado? Mais de 250 milhões de impactos, aproximando e esclarecendo a população sobre a importância desses assuntos. Agora, chegamos ao evento final, um momento de reflexão e de definição dos próximos passos para as metas se tornarem realidade. A importância do G20 vem do seu poder econômico, cerca de 85% da produção econômica mundial. Da sua influência política, suas decisões impactam a vida de bilhões de pessoas. Da diversidade, diferentes perspectivas enriquecem o debate e as soluções. Neste ano, o lema foi Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. E a presidência brasileira trouxe questões cruciais para o planeta, como desenvolvimento sustentável, inclusão social, reforma da governança global e a cooperação internacional em áreas como saúde, clima, comércio e tecnologia. O G20 se despede do Brasil deixando uma mensagem de que um futuro mais positivo é possível. São muitos os desafios pela frente, mas também enormes as oportunidades que temos de construir juntos um mundo cada vez mais justo e um planeta cada vez mais sustentável. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Alan Gripe, eu sou diretor de redação do Jornal Globo. É um orgulho para nós do Globo, do Valor Econômico e da Rádio CBN estarmos aqui hoje para o último dos 12 debates que organizamos para tratarmos dos temas do G20. Desde que o Brasil assumiu a presidência do grupo há um ano, nós nos organizamos para explicar aos nossos leitores e ouvintes os pontos mais relevantes desse fundamental encontro. Nos últimos meses, nossos veículos publicaram semanalmente reportagens e entrevistas com autoridades e especialistas. Há poucos dias, com a proximidade da cúpula, esses conteúdos passaram a ser diários. O vídeo a que vocês assistiram fala em 120 reportagens, mas isso foi apenas o que foi publicado até o fim de outubro. Depois disso, como vocês puderam acompanhar, nós fizemos uma extensa cobertura sobre a cúpula em si dos chefes de Estado, o momento final do G20. Nossa intenção foi jogar luz em assuntos urgentes para a humanidade. E não são poucos os desafios. O mundo testemunha hoje 2 guerras de grande repercussão. As mudanças do clima estão cada vez mais presentes, como vimos nas inundações do Rio Grande do Sul e, recentemente, nas enchentes na Espanha. A fome e a miséria afetam países em todas as regiões do planeta e devem ser combatidas, claro, por todas as nações. Aliás, objeto de um inédito pacto global firmado sob a liderança do Brasil, tema que vamos falar um pouquinho mais adiante. É o nosso papel, como imprensa livre, estar sempre alerta para esses problemas, né? Lidar com isso. Faz parte do nosso ofício debater principalmente as soluções. É isso que faremos aqui hoje, em mais um debate, o debate final nosso sobre o G20, né? Sobre a cúpula do G20. Por fim, saúdo a presença do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a presença do também a presença do vice-prefeito eleito Eduardo Cavalieri. Muito obrigado. E aproveito para agradecer aos nossos parceiros nesses últimos meses de cobertura. O Governo do Estado, a Prefeitura, a JBS, a ENDE, o BNDES e a L'Oréal. Agora eu passo a palavra, depois de uma breve saudação, a Flávia Barbosa, editora executiva do Globo, que vai guiar os debates de hoje. E a julgar pelas conversas informais muito ricas aqui de bastidores, vão ser muito interessantes. Eu espero que todos aproveitem, que seja um ótimo evento. Obrigado. Oi. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui
como o Alan falou, a gente não trabalhou tanto quanto os Sherpas nas negociações, mas foi muito intenso o trabalho das equipes dos jornais O Globo, Valor e Rádio CBN ao longo desse ano. Projeto do qual eu participei bem de pertinho, foi um grande orgulho. E é um orgulho terminar com duas grandes figuras que acompanham as negociações multilaterais, a política externa, as questões econômicas que nos assombram e que também nos estimulam a achar soluções por um mundo melhor. Então, para esse debate, antes só dizer, obviamente, eu falei das nossas marcas, o projeto G20 no Brasil tem o governo do Estado do Rio de Janeiro como Estado anfitrião, Rio, capital do G20, como cidade anfitriã, patrocínio da JBS e da Engie, o apoio do BN10 e da L'Oréal, e é uma realização dessas três grandes redações, cada uma líder nos seus segmentos de atuação. E voltando, então, para a gente não se alongar muito aqui e começar esse debate, porque tem muita coisa para a gente falar, eu queria convidar o palco para falar um pouco das repercussões do G20, dos caminhos adiante e como a gente conecta isso tudo com as missões do Brasil em 2025, que são a presidência do BRICS e a COP30. Eu queria chamar o embaixador Marcos Caramuru. Foi nosso embaixador na China, uma figura com longuíssima experiência, e José Pio Borges, presidente do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, entidade que, com o IPEA, foi co-presidente do T20, que foi o grupo de engajamento dos think tanks internacionais, produziu um documento incrível, que foi um roadmap aí para os negociadores, e Pio, que já me fez fazer muita portaria no BNDES quando ele era presidente, para cobrir, mas tudo bem, águas passadas, a gente já está. Um prazer tê-los aqui. E eu vou começar com o embaixador Marcos Caramuru, porque ele foi convidado da nossa primeira edição dos eventos do G20, quando a gente fez um kick-off, justamente para falar sobre expectativas. E aquela mesa, que teve a participação do nosso Sherpa, o embaixador Maurício Lírio, do Oliver Stunkel, era uma mesa que queria ter um otimismo, mas era muito contido. Na verdade, existia a expectativa de que um mundo altamente polarizado, com duas guerras em andamento, muita falta de consenso nos roadmaps para clima, muito problema com financiamento, que o Brasil ia cortar um dobrado e talvez não fosse bem-sucedido na sua presidência, nos seus esforços. E eu queria... O senhor emitiu algumas dessas avaliações, dessas preocupações, 10 meses depois. Qual é a sua avaliação do G20? Bom, muito prazer, bom dia. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho que, naquele momento, eu disse que não era possível esperar Big Bang, né? Uma grande transformação da ordem mundial em função do G20, que os processos diplomáticos são processos lentos, né? Eles caminham pouco a pouco, eles avançam pouco a pouco. Mas a minha resposta à sua pergunta é o seguinte: 10 meses depois, eu acho que nós fizemos um excelente trabalho. Eu acho que o Brasil fez um excelente trabalho no G20. Para muito além da declaração, que é o resultado lido mais frequentemente, houve um número imenso de reuniões, acho que 130 reuniões nas mais diversas áreas, mas, mais que isso, o Brasil teve a sabedoria de delimitar as suas prioridades a 3 temas principais. 1, o combate à fome e à pobreza. 2, a sustentabilidade, visto a partir do ponto de vista da proteção ambiental e também a partir do ponto de vista do social, não é? do combate às desigualdades. E 3, a reforma da governança global. A Aliança contra a Fome e a Pobreza foi aprovada, com um bom número de países se associando a ela, e era um resultado que não depende de outros esforços internacionais. O G20 pode tomar essa iniciativa e ela começar a ter efeito. Então, isso aí já foi um grande resultado. Segundo, a iniciativa sobre bioeconomia, né? 10 princípios, a ideia era uma discussão que começasse e terminasse no ano,
Agora, a Índia já disse que quer continuar essa discussão, ou seja, isso foi também um excelente resultado. Terceiro, o GT sobre clima, não é? A mobilização global para combate a mudanças climáticas, que tem em si a ideia de discutir a substância das medidas que são necessárias para combater as mudanças climáticas e o financiamento, ou seja, combinar as duas coisas. Finalmente, na área de reforma da governança global, pela primeira vez, os chanceleres conseguiram aprovar um texto, há muito tempo que se tentava essa aprovação e não se conseguiu, sobre a governança global e a reforma das instituições multilaterais. É um texto diplomático, reconheço, que toma muito emprestado dos textos do resultado da Cúpula do Futuro, 2 meses antes, nas Nações Unidas, mas é um resultado relevante. E o próprio comunicado final fala, não é, da reforma do Conselho de Segurança, da maior participação da Assembleia Geral das Nações Unidas na manutenção da paz e da segurança globais. Em alguns temas, não chegamos tão longe como gostaríamos, por exemplo, a taxação dos super-ricos. Mas, de alguma forma, esse tema será remetido aos quadros nacionais, mas houve um acordo de que vai haver cooperação em matéria de observação de experiências individuais dos países, o tema vai voltar à tona, ou seja, de alguma forma, nós entregamos tudo o que pretendíamos entregar desde o primeiro momento. E eu tenho conversado com outras delegações que vieram ao G20 e tenho ouvido de todos essa impressão de que o Brasil fez um G20 muito bem sucedido. Para não falar no Rio de Janeiro e no tempo que... Isso incentiva qualquer compromisso, né? Pio, ouvindo o embaixador Caramuru, eu acho que assim, vários dos pontos da declaração, acho que o trabalho do Brasil convergiu muito em arrancar da comunidade internacional um compromisso com o multilateralismo, com a cooperação internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e me apontasse as surpresas. A gente falava um pouquinho antes que você se surpreendeu com alguns termos e alguns itens da declaração e que são também uma dimensão desse esforço diplomático do Brasil. Realmente, eu também fiquei surpreendido favoravelmente com o resultado. Para começar, um ponto que não é trivial é com a participação. Foi o G20 com a maior participação de chefes de Estado da história. Apenas 2 chefes de Estado, o presidente Putin, que mandou o ministro Lavrov, que é uma estatura elevada no governo russo, e o presidente Erdogan. Fora disso, todos os países mandaram seus chefes de Estado. Então, ao contrário da G20, por exemplo, na Índia, que a China não foi, etc. Então, esse primeiro ponto foi muito favorável. O segundo ponto, que eu acho que foi um avanço na área da organização, foi a coordenação entre a trilha Sherpa, que é a trilha política liderada pelo Maurício Lírio, o embaixador Maurício Lírio, e a trilha financeira pela embaixadora Tatiana Rosito. Eu acho que houve uma integração dessas 2 trilhas. O Marcos pode falar sobre isso melhor, porque ele acompanhou a criação do G20, que tinha um foco só na área financeira. Só depois de alguns anos é que a representação dos chefes de Estado se iniciou. Mas eles sempre foram muito divorciados, e no G20 brasileiro houve uma integração muito grande. E o terceiro, que eu acho que nós tivemos quando o SEBRE foi escolhido para coordenar, junto com o IPEA e a FUNAG, o T20, quer dizer, os think tanks do G20, nós tivemos um almoço com a Prefeitura do Rio, com o prefeito Eduardo Paz, Eduardo Cavalieri e outros, e para nos preparar para isso. E, realmente, a mobilização que o Marcos mencionou, de mais de 100 reuniões, encontros, centenas de entidades, só de think tanks internacionais, foram mais de 120. Papers que foram de colaboração com os temas do T20, centenas que tiveram que ser lidos e tal. Então, a participação da sociedade civil, em paralelo com os governos, foi extremamente relevante, e eu acho que isso foi um ganho para do G20 no Brasil. Como resultados, o Marcos já adiantou,
Eu acho que no tema de clima havia e há um certo pessimismo quanto à meta de 1,5 grau. Dizem que talvez até 2 graus seja difícil de alcançar, mas a reafirmação do compromisso de 1,5 grau, eu acho que foi muito importante no texto final. Eu, uma vez, um pouco antes, quando estava começando a presidência do G20, eu estive em Nova York com o presidente do Council on Foreign Relations. Ele me perguntou qual é a sua ambição para o G20. Eu falei, eu gostaria muito que o G20 inclui todos os países do G7 e todos os países do BRICS. Portanto, mais de 85% do PIB mundial e das emissões de carbono do mundo. Então, se no G20 nós dermos alguns passos no sentido de preparar para a COP30 em Belém no ano que vem, nós teremos feito um grande trabalho na área do clima e meio ambiente. E eu acho que conseguimos. Eu acho que foi reafirmado o compromisso de 1,5 grau, apesar do pessimismo de muitos e apesar, de, evidentemente, da eleição do presidente Trump, que colocará a posição dos Estados Unidos pode alterar fundamentalmente nessa questão, foi um grupo de países, houve unanimidade na reafirmação do compromisso de 1,5 grau. Eu acho que isso foi um grande passo. O outro passo que eu acho que foi muito importante foi associar, que o SEB já vinha fazendo isso há muito tempo e o Itamaraty já tinha incorporado isso, associar o tema da transição energética ao tema de clima, e vendo o Brasil numa posição extremamente favorável em relação ao resto do mundo. O Brasil tem 45% da sua matriz renovável, enquanto o resto do mundo uma média de 15%. E vendo a transição energética não como um ônus, mas como uma oportunidade de crescimento, etc. E, finalmente, na área de governança global, o texto final foi extremamente favorável, acho que foi além do que eu imaginava, eu estava muito pessimista em relação a isso, achava que era... francamente, nós no SEB não demos tanta prioridade a isso, eu acho que o G20 conseguiu resultados que nós não esperávamos. E finalmente, na questão de combate à pobreza, nós do SEB tínhamos um enfoque diferente, que era assim, eu chamaria de enfoque asiático, quer dizer, o combate à pobreza deve se dar através do crescimento, quer dizer, e os grandes dínamos do crescimento no futuro serão a transição energética e a transformação digital. E a posição do governo não foi essa, foi a de focar na pobreza extrema e na fome, e conseguiu resultados, que a Aliança Global teve adesão de 82 países, então foi um grande resultado que o Brasil conseguiu no texto final. A reafirmação do compromisso político com a limitação das emissões e do aumento de temperaturas, evidentemente, foi muito importante. Mas, em Baku, lá na COP29, houve uma decepção grande, pelo menos da sociedade civil, que esperava que, sob a liderança brasileira, se pudesse, no G20, a declaração final indicar caminhos mais concretos, ou fazer uma sinalização mais concreta no que é o grande nó, que é o financiamento, de onde tirar dinheiro para colocar esse motor para girar da transição energética, para fazer mitigação, não é só da sociedade civil. O U20, reunido sob a copresidência do prefeito Eduardo Paes, fez firmes pedidos em relação a financiamento. Como é que você vê, embaixador, se destravando essa questão do financiamento rumo à COP30? O Brasil gostaria que a COP29 ficasse no meio do caminho para o Brasil ter um trabalho, digamos, um pouco mais fácil. Como é que você vê esse caminho e a participação das instituições multilaterais, de algum tipo de reforma, liberação de recursos dessas entidades? Como fica? Olha, eu acho que a grande frustração teve a ver com o fato de que os presidentes, os chefes de Estado, não
endossaram a ideia de eliminação do uso dos combustíveis fósseis. Eu acho que aí está o centro da preocupação. É verdade, não é? E é compreensível que haja uma certa frustração como isso. O que se argumenta é que, em primeiro lugar, a Task Force que cuidou de mudanças climáticas, mudanças globais, fala no assunto e ela faz parte, como um anexo do comunicado, como um anexo. A segunda coisa é que, recentemente, em Dubai, aprovou-se essa ideia de um balanço do Acordo de Paris, e aquele balanço do Acordo de Paris fala precisamente nisso. Depois você teve, no comunicado explicitamente, a ideia de triplicar o estoque de energia renovável no mundo, duplicar a taxa média de eficiência do uso de energia. E, finalmente, existe um compromisso, que está no comunicado também, que é de um instrumento internacional para lidar com o plástico, né, a poluição pelo plástico. Então, a diplomacia costuma dizer, não, mas o tema não foi tratado diretamente, mas ele esteve incorporado a instrumentos que foram endossados pelo G20 e que fazem parte dos anexos da declaração. É um argumento diplomático, não há dúvida, mas é um argumento que tem um certo sentido, ou seja, de alguma forma, essa preocupação apareceu ali. O Brasil chegou a propor uma linguagem mais ambiciosa nesse segmento, mas ela não pôde ser aprovada. Então, eu acho que, embora não se tenha alcançado o resultado ideal, eu acho que, de alguma forma, o tema não ficou muito subestimado nas conclusões, não ficou subestimado nas conclusões do G20. A questão de financiamento é uma questão complexa, efetivamente, porque, primeiro, há uma conexão entre o financiamento do desenvolvimento e o financiamento da sustentabilidade, do combate às mudanças climáticas, porque há essa convicção de que, se as mudanças climáticas não forem combatidas universalmente, então não se chegará a nada e que os países de menor desenvolvimento relativo, a África e outras regiões, não têm condições financeiras de promover a transição energética e de combater as emissões nas suas realidades nacionais. O comunicado é muito ambicioso e fala nos grandes compromissos, na renovação do compromisso de 100 bilhões voluntários pelos países mais avançados para financiar os países em desenvolvimento. Esse compromisso existe há algum tempo e não tem sido atingido e, portanto, aí também há uma interrogação. Mas eu vi alguns avanços tópicos interessantes nessa área. E eu acho que os avanços tópicos são muito relevantes no G20. O primeiro, a ideia de um roadmap, um mapa para o trabalho dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Isso vai facilitar muito a concessão de empréstimos e a velocidade na concessão de empréstimos. Segundo, eu vi um esforço no sentido de fazer com que os países menores tivessem acesso aos recursos concessionais. Os recursos concessionais, muitas vezes, estão lá, e os países não têm como ter acesso a esses recursos concessionais. E houve um entendimento para facilitar esse acesso aos recursos concessionais. Ou seja, não se chegou a uma realidade totalmente transformadora, mas aqui deram-se alguns passos que vão fazer diferença. Como é que eu ia te perguntar e queria que você fizesse uma conexão já para o trabalho diplomático do Brasil na COP30 para talvez os 100 bilhões serem depositados, digamos assim, ou mais valores. Eu acho que essa discussão dos 100 bilhões é extremamente exagerada e desnecessária. Eu pergunto aqui a alguns presentes, Andy, Prumo e tal, se precisam de recursos para a transição energética. Não precisam. Isso foi um grande, digamos, ganho que a embaixadora Tatiana Rosito, fez na trilha financeira, vai mostrar que o financiamento privado é muito maior do que, poderá ser muito maior do que os 100 bilhões governamentais para o financiamento da transição energética. E mais, a transição energética não é um ônus, não precisa de subsídio, ela é uma oportunidade, sobretudo para países como o Brasil, que tem um potencial gigantesco de renováveis e também de gás natural, que será o combustível de transição necessário, pelo menos até 2050.
Então, eu acho que eu não dou tanta importância a essa demanda e não vejo como frustração não ter obtido esses 100 bilhões. Eu acho que esses 100 bilhões é uma percentagem relevante do que será necessário para a transição energética e a disponibilidade de recursos privados e, através de bancos de desenvolvimento, não só dos tradicionais e ocidentais, Banco Mundial, etc., mas dos bancos asiáticos, que são gigantescos, para financiar esse processo, que eu acho que é uma oportunidade de novo. E é uma oportunidade de crescimento para os países do G20, sobretudo para o Brasil. O que você acha que está faltando para o Brasil atrair melhor esses capitais e colocar de pé um plano mais acelerado de transição energética? Como aproveitar essa oportunidade? Eu acho que o Brasil já está aproveitando. Se você vê o crescimento dos renováveis no Brasil, ele é muito impressionante. Há também o crescimento da produção de petróleo, hoje está por volta de 3,5 milhões, vai chegar a 5 milhões de barris por dia daqui a poucos anos, e depois, se não houver a exploração da margem equatorial, que eu acredito que vai ocorrer, a produção de petróleo do Brasil vai cair. E o petróleo será necessário para o mundo durante ainda algumas décadas. E o petróleo brasileiro é um petróleo leve. Quer dizer, por que o Brasil deverá deixar de produzir petróleo leve para o Canadá produzir petróleo de xisto, ou enquanto os Estados Unidos ainda têm 20% da sua matriz energética de carvão, que é o pior dos combustíveis fósseis, e a China 40%. Então, esse processo é um processo lento, o Brasil está andando bem. Quer dizer, eu tenho conversado bastante, inclusive, com as empresas de tecnologia. O grande consumidor de energia na próxima geração não será a indústria de transporte, mas a indústria de tecnologia pelo AI, né, pela computação, que exige refrigeração e um consumo imenso de energia. Então, e as indústrias de tecnologia pretendem ser carbon neutral, né, quer dizer, zero carbon. Então, vai ser necessário para elas investir em combustível, em fontes renováveis, para que elas possam se apresentar como o futuro, não só na revolução que será o AI, mas também por não serem emissoras de carbono. Né? Embaixador, o senhor já mencionou aqui no início o nome do ausente mais presente, né, nessa reunião do G20, que foi o presidente eleito Donald Trump. Existe muito temor, mais do que temor, uma expectativa de que ele concretize várias de suas promessas de campanha, como retirar os Estados Unidos de novo do Acordo de Paris, promover uma guerra comercial com a China a partir de uma super taxação dos produtos chineses, sem falar nas questões geopolíticas, como pode ter influência nas guerras que estão em curso. Como é que a entrada desse ator embaralha essas negociações que continuam, né, dos compromissos do G20 e podem perturbar as duas presidências brasileiras que são muito importantes no ano que vem, que é do BRICS e, sobretudo, da Conferência de Clima da ONU em Belém, a COP30? Olha, a entrada do novo ator envolve o esperado e o inesperado. Né? O esperado é isso, um aumento substancial das tarifas de importação. Da China, ele anunciou tarifas de 60%, mas dos demais países, tarifas de 10%. A retirada dos acordos do Acordo de Paris e, possivelmente, a retirada de outras instâncias multilaterais, como ele fez no seu primeiro momento. Qual é o reflexo disso? O reflexo disso vai ser uma revolução completa nos fluxos de comércio e investimento no mundo. Novos fluxos e uma total reorganização da direção do comércio e dos investimentos. Se é que a promessa vai ser cumprida exatamente como anunciada. Não é? Por outro lado, eu acho que, do ponto de vista político, vai haver cada vez mais uma tendência a novos grupos de países se formarem, não é? Muita atenção aos países de participação, de poder médio, digamos assim, na realidade internacional, como é o caso do Brasil, e muita tendência a novas alianças. Ou seja, nós vamos ver novas alianças políticas se formando
em todo lado, e um mundo que vai ser cada vez mais multifacetado, vai ser cada vez mais um mundo que incorpora diferentes agrupamentos com diferentes objetivos, alguns estratégicos e políticos, alguns militares, outros comerciais, ou financeiros, ou na área de investimentos. Qual é o impacto que isso pode ter sobre o BRICS? O impacto indireto é o fortalecimento do BRICS, na minha visão, porque é a ideia de que há um grupo que acaba de se ampliar, não é? E que busca novas alianças. O BRICS vai ter dificuldade em trilhar alguns dos seus caminhos anunciados, como o caminho de ter um sistema de pagamentos que escape do dólar, não é? Isso não é algo fácil de fazer e nem vai se conseguir imediatamente. 80% das transações em moedas tem o dólar como uma das partes. Ou seja, é muito difícil atingir isso rapidamente. Mas o que eu acho que o maior impacto político do Trump é esse, é a construção de novas alianças políticas e uma revolução econômica que vai deixar os países um pouco perdidos no que se pode esperar do quadro de comércio e investimentos. O que eu ouvi de alguns países com que eu conversei aqui é um grande interesse em conversar mais com o Brasil, né? Veem o Brasil como um país que tem uma certa capacidade de liderança internacional e que pode ser um parceiro mais relevante no tratamento de temas relevantes para a comunidade internacional. Qual que você acha que são os pontos para o Brasil aproveitar essa oportunidade, tanto política quanto econômica, dessa reconfiguração? Eu acho que o presidente eleito Trump não estava presente, mas sua sombra estava. A reafirmação e os grandes sucessos, em temas aqui que já comentamos, da declaração final que o Brasil negociou, se devem a um interesse de todos na reafirmação do multilateralismo perante essa posição que se espera que vai ter a partir de janeiro, americana, de Make America Great Again, de protecionismo, etc., de um certo afastamento da comunidade internacional. Então, a comunidade se une em termos de temas que eram, talvez, polêmicos e difíceis de se encontrar. Eu acho que só para dar alguns dados muito por cima, o BRICS, sem o BRICS Plus, sem os novos países, ele já, há 2 anos atrás, já era o PIB do BRICS já era maior do que o do G7. Não só o PIB do BRICS é maior do que o G7, agora com o BRICS Plus, muito maior, o BRICS cresce a uma taxa de crescimento, o dobro da taxa de crescimento do G7. E, além disso, a população do BRICS é 5 vezes, 6 vezes maior do que a população do G7. Então, o BRICS já tem peso específico e essa presidência do Brasil é muito desafiadora. Por quê? Porque o Brasil é o único país ocidental do BRICS. Então, ele tem um papel importante no diálogo com the old order, com a ordem tradicional, né, que é a do G7. E eu acho que o Brasil pode fazer e tem feito um papel importante nesse sentido. Eu acho que a COP vai ser difícil, mas essa reafirmação do compromisso de 1,5 graus mostra uma disposição séria e, provavelmente, o Trump, se fizer tudo o que ele prometeu, vai sair do Acordo de Paris novamente, não vai aderir aos compromissos, mas aí serão os Estados Unidos se afastando da comunidade internacional, que é um peso muito grande para os Estados Unidos em termos de manter a liderança ou a importância que teve desde a Segunda Guerra Mundial. E torna a tarefa mais difícil, mas não impossível, né? Isso que eu queria ouvir do senhor. É possível uma comunidade internacional unida, reduzindo emissões e firmando compromissos, mesmo sem os Estados Unidos? Apesar de ser o segundo maior emissor do mundo, ser uma potência de investimentos para essa transição energética, é possível chegar a resultados ou isso vai
vai significar um desestímulo para o restante da comunidade internacional? Como o Marcos disse, quer dizer, depende de todos. Quer dizer, o Brasil reafirmou compromissos até muito ambiciosos de redução de emissões agora em Baku, né? Eu acredito que digamos, a retirada dos Estados Unidos pode funcionar de duas maneiras. Pode desestimular, como você está dizendo, Flávia, ou pode até unir mais, no sentido de que é preciso essa comunidade multilateral, de multipolar, né? Que sem os Estados Unidos é preciso estar coesa atrás dessas metas tão importantes. Vai ser um ano muito interessante, né? Tanto na presidência do BRICS, quanto a COP30 de Belém, né? A gente está lá em Brasília agora, o presidente Lula recebendo o presidente Xi, né? Essa relação é muito importante para o Brasil nesses compromissos. A China tem sido um investidor em transição energética aqui no Brasil, tem as suas pretensões em relação a outros tipos de aliança com o Brasil. Como que você analisa esse momento e como isso pode ser importante para os objetivos do Brasil, em termos de clima e de política internacional? Bom, em primeiro lugar, eu acho que, se de fato nós tivermos uma presidência Trump, como ela é prevista, a relevância da China no mundo será maior. E os países, não só o Brasil, mas os países europeus, outros países, vão buscar ter um diálogo de melhor qualidade com a China. O mundo precisa de âncoras, não é? Âncoras, países grandes que exercem a liderança e que são âncoras. Vai sobrar a China como uma grande âncora mundial, dado o conjunto de relações que ela tem com o mundo inteiro, né? Comércio, investimentos, etc. Então, eu acho que, de alguma forma, a China vai ter uma força maior. Isso se aplica a todos, europeus, eu acho que em particular, mas se aplica ao Brasil também, que já tem uma relação muito forte com a China, e eu acho que essa visita dá a oportunidade de fortalecer ainda mais, né? O governo e os chineses também têm falado dos próximos 50 anos de ouro, né? Olhando o futuro, serão os 50 anos de ouro. Agora, ao mesmo tempo, o Brasil é um país ocidental, não é? Que abraça os valores ocidentais, que tem um diálogo fluido com o mundo ocidental. E isso o Brasil não vai perder, não é? Então, nós não vamos perder a capacidade de interlocução com o resto do mundo e a nossa presença mesmo no resto do mundo. O Brasil é um global player, né? É um ator global. Eu não acredito que haja um ou outro aspecto muito específico que você possa indicar agora que vai ser, isso sim vai representar um avanço ou vai representar uma transformação. Mas eu acho que, num contexto em que todos buscarão de ter um diálogo mais profundo, de maior qualidade com a China, o Brasil sai na frente. Omaro. Bom, 2025 vai ser interessantíssimo de qualquer maneira. Bom, a gente chegou aqui ao final do nosso tempo, passou tão depressa. Eu queria pedir desculpa a todos, mas eu estava tão empolgada para começar a conversa com o embaixador e com o Pio, que eu não informei aqui que a gente teve um problema com o nosso panelista internacional, que é o economista Jeffrey Sachs. Ele iria entrar de Dubai para conversar com a gente, mas a organização do evento dele lá trocou vários dos voos que ele tinha para fazer. Ele foi para Baku, para o final da COP29, e, infelizmente, ele não conseguiu entrar aqui. Numa próxima oportunidade, a gente chama ele para essa conversa. Queria deixar para as considerações finais de vocês sobre o G20, sobre o legado do Brasil, e uma palavra aí sobre a COP30. E agradecer mais uma vez. Como eu disse, o SEBRE apresentou as suas propostas, recomendações ao Sherpa do G20 e a Tatiana Rosito em julho. Houve nuances
diferenças de interpretação, sobretudo nessa questão do combate à pobreza, em que nós demos mais enfoque ao crescimento, mas o presidente Lula focou na questão da pobreza extrema e fome, e acho que o resultado foi extremamente positivo com a Aliança Global. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando o então presidente eleito Lula, pela primeira vez, eu estava em Nova York e almocei com a filha da Katharine Graham, que era dona do Washington Post e do Time. E ela tinha feito uma entrevista com o presidente Lula. E uma entrevista longa e tal, e no final ela pergunta, olha, o senhor foi líder sindical, foi deputado, foi isso, e agora se elege presidente da República. Qual foi a sua maior realização na vida? E ele responde que, de onde ele veio, do interior do Nordeste, 50% das crianças não chegavam aos 5 anos por causa da fome. Então, o presidente Lula foi fiel à sua origem, então nós respeitamos a opção dele. O Brasil foi o terceiro numa sucessão de países em desenvolvimento que presidiram a COP. Primeiro a Indonésia, depois a Índia, depois o Brasil, e o próximo é a África do Sul. E esses países assumiram a responsabilidade de levantar os temas mais caros aos países em desenvolvimento, no momento em que os países em desenvolvimento precisam avançar em termos não só das suas ações internas, mas também na direção da construção da economia de baixo carbono. Então, eu acho que o Brasil deu uma contribuição relevante, trazendo os temas da pobreza e da fome, ainda que muitos desses temas tenham uma dimensão interna, além da dimensão internacional, mas trazendo esses temas, ele trouxe à tona para o mundo, não é? Questões que são essenciais para que haja uma participação global nas decisões multilaterais ou a participação global mesmo na comunidade internacional. Então, eu acho que nós demos a nossa contribuição, nós fizemos isso corretamente, sem exagerar numa linguagem de defesa do Sul global, não é? ou de temas muito caros aos países em desenvolvimento, em oposição à visão dos países desenvolvidos, sem exagerar, no tom correto. O Brasil trouxe esses temas corretamente e deu a sua contribuição. O próximo presidente do G20, depois da África do Sul, são os Estados Unidos. Não é? Então, se o ano que vem vai ser um ano interessante, o ano seguinte vai ser também interessantíssimo, que nós vamos ver os Estados Unidos assumindo o G20, porque é muito improvável que o Trump decida sair do G20. A COP30 ela tem uma característica específica, porque o tema da COP30 é a renovação do compromisso individual dos países com a meta de redução de carbono e com o processo de combate às mudanças climáticas. Ou seja, há aí um longo trabalho a ser feito de construção da apresentação de metas mais ambiciosas do que as metas do passado. O trabalho começou um pouco no G20, mas esse trabalho vai requerer toda uma nova ação do governo, e eu acho que o Brasil tem credenciais para falar desse tema com autoridade e com alguém que pode, como um país que pode efetivamente questionar os demais. Não é? E eu acho que o cenário, então, é um cenário favorável para nós. A COP29 é uma COP que trata do financiamento, não é? Do combate à mudança do clima. A COP30 tratará dos compromissos. Não é? Se não tiver o presidente Trump, ou os Estados Unidos, se não estiverem, eu acho que vai haver um vazio, não é? Porque a liderança dos Estados Unidos e a sua relevância no combate às mudanças climáticas é muito grande. Mas há um grande trabalho de construção, junto individualmente a cada um dos países, para que eles renovem e ampliem os seus compromissos com as mudanças climáticas. Mas o Brasil pode fazer isso, o Brasil tem credenciais para isso.
Maravilha. Obrigada, embaixador Marcos Caramuru. Obrigada, Pio Borges, pela participação de vocês aqui nesse painel. Peço que vocês voltem ao assento, que todos aqui aplaudam. Bom, a gente vai ter agora 2 encerramentos aqui para o nosso evento dos anfitriões da cúpula do G20 aqui no Rio, também nossos parceiros de projeto. Eu convido primeiro ao púlpito, representando o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o vice-prefeito eleito, Eduardo Cavalieri, por favor. Eu não vou ler, né, apesar da equipe ter preparado aqui uma fala, vou preferir falar aqui um pouco mais livre, mas anotei algumas considerações, algumas questões aqui que acho que não podem deixar de ser ditas, mas saudar muito aqui, primeiro, o governador Cláudio Castro e agradecer por todo o apoio, toda a força que foi colocada nas ruas para garantir um G20 seguro, organizado, né, à altura da cidade do Rio de Janeiro. Saudar o embaixador Marcos Caramuru, eu com um carinho especial, já que morei na China e estive no período lá em que ele era embaixador do Brasil em Pequim. Sempre saudo ele com muito carinho, agradecendo por todas as aulas, ensinamentos ao longo desses anos. Eu conheci o embaixador Marcos Caramuru quando eu ainda era aluno, então, de lá para cá, em 2016, de lá para cá, acho que trocamos bastante, né, e pude, em diferentes ocasiões, ouvi-lo sobre o Brasil, as nossas relações internacionais, a China, ele que é sempre abrilhanta os eventos que participa. Saudar muito aqui, agradecer a todo o time do Grupo Globo, do Valor, do Jornal Globo, na figura do Fred Cachara e do Alan Gripe, né, e eu já faço questão de começar dizendo isso, falei isso para o Fred, falei para o Alan também, mas esse G20 no Brasil, né, foi o que foi, certamente também por conta da cobertura que vocês fizeram, né, porque ao longo desse ano de preparação, que o embaixador Caramuru e o presidente Zé Pio Borges, aqui um saldo também, falaram aqui, mas a gente teve os formadores de opinião e a sociedade civil, além de estarem mobilizadas ao longo desses mais de 130 eventos só aqui na cidade do Rio, entendendo a dimensão do G20, compreendendo o que estava acontecendo aqui, né, decifrando, desdobrando, mostrando para a população, né, o tamanho, a dimensão e a importância desse encontro aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Né, e isso fez com que a gente chegasse na cúpula, que aconteceu agora no Rio de Janeiro, nos últimos 2 dias, com a sociedade entendendo aquilo que a gente estava vivendo. Acho que a população do Rio de Janeiro, né, que já sempre abraça os grandes eventos, abraçou o G20 sabendo da importância desse encontro que estava acontecendo aqui. Os chefes de Estado, as delegações, a importância das discussões tratadas aqui, e isso, sem dúvida nenhuma, foi fruto também do trabalho e a cobertura de todos os repórteres, jornalistas que estão aqui. Eu saldo muito e agradeço, porque não era um tema fácil, o G20 não é como as Olimpíadas, e mesmo as Olimpíadas, né, todos aqui conhecem os desafios que aconteceram para a população entender o que estava acontecendo, a dimensão de um grande evento como esse. Mas o G20, com toda a sua importância econômica, toda a sua importância geopolítica, foi traduzido de forma muito simples e com muita qualidade por vocês. Então, o Rio
os cariocas e o Brasil agradecem muito o trabalho da imprensa livre, né, contundente, crítica, mas que também informa a população. Saudar aqui o Anselmo Leal, presidente da Águas do Rio, pelo que eu entendi, também apoiador aqui da cobertura do G20, e o Cláudio Armolin, presidente, parceiro da cidade do Rio de Janeiro, né, Anselmo, tudo bem? Parceiro da cidade do Rio de Janeiro, no setor importante, mas dizer aqui, gente, eu anotei algumas coisas, mas primeiro dizer que momento nós vivemos nos últimos 2 dias, né? Que ambiente, que astral, que cidade nós temos para oferecer para o mundo, e ela se mostrou da sua forma mais exibida, né? Teve um desses tweets, né, que viralizou, que falou, caramba, como o Rio de Janeiro é uma cidade exibida, né? Porque fez questão de chover uma semana para, no dia do encontro dos chefes de Estado, ter um dia daqueles de uma beleza exuberante, né, de uma capacidade de impressionar os líderes e chefes de Estado das delegações, que só uma cidade no mundo tem, e é o Rio de Janeiro. E o prefeito Eduardo Paes, ele permanentemente disse isso ao longo do ano de G20, né? Nós fizemos um esforço muito grande para que não só a cúpula de Estado acontecesse aqui, do chefe de Estado acontecesse no Rio, mas que a maior parte possível dos encontros do G20 ao longo do ano de eventos acontecesse no Rio de Janeiro. E a gente, claro, defendendo os interesses da cidade do Rio de Janeiro, mas, como o embaixador Caramuru sabe bem disso, também defendendo os interesses do Brasil. Afinal, né, a melhor versão desse Brasil que se posiciona, que ocupa espaço no mundo, que sabe onde quer chegar, que tem plano, que coloca as prioridades, como os dois falaram aqui, muito bem estabelecido. O presidente Lula, né, mostrou o tamanho dessa conquista com a foto que o mundo pôde ver nesses últimos 2 dias, juntando todos esses chefes de Estado. Se tem um lugar no Brasil em que isso se demonstra da forma mais perfeita, é aqui no Rio de Janeiro. Essa combinação entre Rio e Brasil, né, que a gente viu nos últimos 2 dias, né, com o prefeito Eduardo Paes e o presidente Lula sendo os anfitriões, né, desse encontro, e desses mais de 130 encontros, só no Palácio da Cidade, embaixador, nós fizemos algumas dezenas de encontros, seja com o ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, ministro do Meio Ambiente, organizações da sociedade civil. Foram muitos encontros em que, né, o governo federal nem sempre estava, né, com todo o seu efetivo, mas o Itamaraty sempre acompanhando, mas nós, né, o Lucas Padilha, como presidente do comitê do G20, o prefeito Eduardo Paes, o time nosso, junto com o governo federal, também fazendo, às vezes, receber esses encontros. E eu ouvi, logo no começo, né, ainda na passagem de bastão da Índia para o Brasil, mas, né, num dos encontros mais práticos sobre a logística do G20 na Índia, né, era uma unanimidade de que, se teve um desafio, se teve um problema no G20 da Índia, realizado pela Índia, foi o fato de que os encontros do G20 se multiplicaram e se espalharam pelo país inteiro. Foram mais de 40, 50 cidades na Índia que teve encontros do G20. E isso tornou boa parte das discussões, né, além de ser mais custosa e mais difícil de você ter, né, todas as delegações, a maior quantidade possível de membros nas delegações, isso também tornou a qualidade das discussões um pouco mais dispersa, mais difusa, porque se espalhou pelo país. Então, de alguma forma, e a gente, né, sentiu isso ao longo dos 2 dias de encontro, né, a gente foi publicando nas redes, né, seja com o presidente Biden, o presidente Macron, mas todos muito encantados com a cidade do Rio, mas as delegações, e o embaixador Caramuru e o Pio também falou isso aqui, as delegações todas muito encantadas com o Rio de Janeiro e com a decisão do Brasil de concentrar as reuniões no Rio de Janeiro. Isso deu ao G20 do Brasil, né, uma identidade, e essa identidade é a grande identidade do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Esse cartão postal, né, diverso, com as suas imperfeições. O discurso do presidente Lula usou, na abertura, o Rio de Janeiro como exemplo das imperfeições e contradições, né, que os países vivem. Né, não é tudo perfeito aqui, mas é a partir dessas imperfeições que a gente estabelece as prioridades e precisa avançar. Eu não podia deixar de dizer isso, mas, né, o esforço que a cidade fez,
para receber o G20 aqui e receber o G20 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né, tem, obviamente, né, a consciência da importância de uma cidade que quer ser global, de uma cidade global, que já recebeu o Rio 92, Rio +20, Pan-Americano, final de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, né, e cidades globais precisam ser o centro das decisões do mundo. É isso que Nova York faz, é isso que Londres faz, é isso que Pequim faz. As cidades globais precisam ser centro das decisões do mundo. Foi por isso que nós lutamos pelo aeroporto do Galeão e todos os formadores de opinião aqui embarcaram junto com o prefeito Eduardo Paes, junto com o governador Cláudio Castro, junto com o presidente Lula, porque nessa agenda não teve diferença política, partidária nem ideológica. A cidade do Rio de Janeiro precisa ter um aeroporto internacional forte. E quanto mais fortalecido tiver o Galeão, mais fortalecido vai estar a cidade do Rio. E nós escolhemos, né, fazer no Museu de Arte Moderna do Rio, porque a foto que foi tirada ali, gente, não tem preço, né, com recorde de chefes de Estado reunidos, com esse pão de açúcar deslumbrante, exuberante, até ter chovido no dia anterior, para as pedras estarem todas assim, com aquela água, né, escorrendo, com o brilho do pão de açúcar. Essa foto não tem valor, não tem preço. E nós, né, com muito orgulho, a cidade do Rio de Janeiro investiu mais de 50 milhões de reais para restaurar o MAM, para reformar o Museu de Arte Moderna do Rio, que não é um museu, não é um equipamento público, é um equipamento privado de interesse público, um dos museus mais importantes do Brasil, e que vinha, né, com muita dificuldade de ocupar o seu espaço no Brasil. Né? E essa reforma a gente espera que vai fazer com que o MAM, como o CCBB, alguns anos atrás, viveu, o Centro Cultural Banco do Brasil hoje é o centro cultural mais visitado do país. Recebe mais visitantes aqui no Rio de Janeiro do que o CCBB de São Paulo. E nós já demos para o MAM, embaixador, Fred, Alain, nós já demos para o MAM a missão de passar o MASP o mais rápido possível, porque hoje, né, o último ano de visitação do MAM foi de cerca de 60 mil visitantes. E o MASP recebe mais de 500 mil visitantes. Está justo que lá em São Paulo não tem tanta opção para fazer coisa assim no sábado, no domingo, no seu dia a dia, né? Mas, perdoando, né, esse fato, né, a gente tem uma oportunidade enorme, né, com o tanto de mídia orgânica. Imagina a quantidade de jornal, né, e jornais e veículos de televisão escritos que divulgaram o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né, ao longo dos últimos 2 dias, com aquela foto linda, né, dos chefes de Estado. Olha o valor disso para a cidade. Né, e o prefeito Eduardo Paes já anunciou, inclusive, passado o G20, a gente vai continuar as obras, né, ligando o Museu de Arte Moderna até o Santos Dumont, continuando o Boulevard do G20, ali atrás do Museu de Arte Moderna, para que a gente possa ter, né, a continuidade do projeto original do Burle Marx, que não tinha sido executado, e que agora vai, finalmente, ter 100% do seu projeto sendo realizado, reinventando um museu, um espaço público, um lugar de muita qualidade para a cidade, icônico como o MAM, e que dá a dimensão e a grandeza do encontro como G20 e do Rio de Janeiro fazendo o seu papel de capital internacional do Brasil. A última coisa que eu queria dizer, já concluindo, mas talvez essa seja, né, a mais importante, além da gente falar sobre toda a logística, operação, né, podia aqui falar de todos os números, a gente, né, inclusive contou com a imprensa para divulgar esses números do G20, né, com efetivo policial recorde, com apoio do governo do Estado, né, com toda a logística feita na cidade, né, com os 130 eventos que a gente mencionou aqui, mas, mais uma vez, a cidade do Rio e o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil mostrando a sua capacidade de realizar um evento internacional do porte do G20 para dar inveja e dar ciúme em qualquer cidade, qualquer país do mundo. Quem circulou pelos 2 dias ali no MAM, ouviu as delegações de todos os países dizendo que esse foi o melhor G20 já realizado, inclusive com o G20 social durante 3 dias antes, com o 20 e com outros encontros, juntando na Praça Mauá, no Boulevard Olímpico, mais de 40 mil pessoas debaixo de chuva, né, e trazendo a sociedade civil, trazendo os movimentos sociais para fazerem parte das discussões. Esse foi um legado que a Rio 92 deixou para as conferências das partes, como a COP, que passaram a trazer a sociedade civil, e é um legado que o presidente Lula deixa com o G20 social, que a África do Sul já assumiu o compromisso de reproduzir no próximo G20, de incluir a sociedade, de incluir os movimentos sociais, incluir,
né, as organizações não governamentais como parte do processo de discussão, de formulação de decisões internacionais no G20. E não tem lugar para fazer isso melhor do que o Rio de Janeiro. Foi por isso que aconteceu assim na Rio 92, e é por isso que, de novo, o G20 social, né, essa inovação do G20 do Brasil, inovação do presidente Lula, foi com tanto sucesso realizada aqui no Rio de Janeiro. E aí, gente, como eu disse, para concluir, que sentimento maravilhoso acordar no dia de hoje com as coisas no seu devido lugar. O Rio de Janeiro sendo o Rio de Janeiro, o Rio sendo o Rio, recebendo o chefe de Estado, os olhos do mundo sobre a gente, o Galeão batendo recorde de passageiros, né, esse mês, e no final desse ano chegando a 15 milhões de passageiros, a cidade vivendo, né, e se sentindo de novo, né, uma cidade importante no mundo, né, com o seu papel, com as suas imperfeições, mas com o seu papel no mundo, e o Brasil, gente. O Brasil sendo o Brasil. Nos últimos 2 dias a gente viveu algo que nos últimos anos, e aí eu preciso dizer isso aqui, né, muitos tentaram, né, de forma tacanha e mesquinha, diminuir o Brasil, diminuir o Rio de Janeiro a um tamanho que não é o nosso. Nós somos protagonistas, nós somos grandes, nós podemos fazer coisas grandes, como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, como, né, o sistema de BRT, né, que a gente reconstruiu inteiro nesse mandato do prefeito Eduardo Paes, com a maior PPP do Brasil já feita, que é o Porto Maravilha, que vai receber mais de 30 mil pessoas morando no Porto Maravilha ao longo dos próximos 2, 3 anos. Dá para fazer. A gente pode fazer coisas grandes e a gente não pode aceitar, né, esse descolamento entre o nosso corpo e a nossa alma. Para eu concluir, eu não vou ler o poema aqui, mas só para lembrar um poema do Carlos Drummond de Andrade, que chama um livro e um poema importante dele, que é O Corpo, que é, às vezes o corpo é chato, fica cansado e incomoda, mas onde a gente vai, ele vai junto. E onde o corpo vai, a alma vai junto. E o Rio e o Brasil, quando se encontram no evento internacional, é o corpo e a alma desse país e dessa cidade. Foi isso que a gente viveu nos últimos 2 dias. Então, vamos continuar enfrentando as nossas imperfeições. Não está tudo perfeito, a gente tem muita coisa para fazer nos próximos 4 anos, mas com as coisas no seu devido lugar, vamos enfrentar as imperfeições com otimismo e com altivez. Viva o G20 do Brasil, viva o Rio, capital do G20, que a gente possa mais vezes sentir esse orgulho e esse alívio das coisas estarem no seu devido lugar. Obrigado e vamos seguir avançando. Opa, já consegui o off aqui, ó, na saída do palco. E agora eu convido ao púlpito o governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, também para as suas considerações. Vamos lá. Uma excelente tarde a todos. Queria cumprir nas figuras do Fred, do Alain e do Cavalieri, economizar um pouquinho na nominata e cumprimentar todos, o embaixador, enfim, cumprimentar todos aqui. Dizer, Ermolim, que é uma alegria a gente poder acordar no dia seguinte de um grande evento, como uma bela ressaca de um Réveillon que foi inesquecível, e perceber que deu tudo certo, e ficar com saudade e pensar quando é que vai ser o próximo, né? Tem horas que uma bela ressaca, apesar da dor de cabeça, ela mantém a gente feliz naquilo que a gente viveu, e eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro viveu dias maravilhosos. Eu lembro, há 2 anos atrás, quando eu ainda recém-reeleito, e o presidente Lula também recém-eleito, e me colocaram no telefone com ele para que a gente pudesse se parabenizar, nós não nos conhecíamos. E naquele dia eu falei, presidente, eu sei que é fogo, mas
governador e político já tem que pedir na largada, né? Eu sei que o senhor nem assumiu ainda, mas eu já tenho um pedido para o senhor. Vai ter o G20 no Brasil, e para a gente era muito importante que a cúpula, que o meeting da cúpula fosse no Rio de Janeiro, sobretudo pelo que nós estamos fazendo na questão ambiental. Nós tínhamos concedido a SEDAI há pouco tempo, Anselmo e Tatiana, e os resultados já estavam começando a vir. E para a gente era de fundamental importância que esse meeting do G20 viesse para cá, para que a gente pudesse novamente mostrar esse Rio de Janeiro para o mundo inteiro. E assim que o Brasil foi confirmado, também com a interferência, a intercessão do prefeito Eduardo Paes, nós conseguimos que esse meeting viesse para cá. E quando a gente pensa num evento como esse, e eu falava isso algumas vezes, é óbvio que tem uma questão de legado histórico. A gente nunca vai esquecer da Eco 92, a gente nunca vai esquecer do Rio +20, a gente nunca vai esquecer da Copa do Mundo, a gente nunca vai esquecer das Olimpíadas, e eu não tenho dúvida que também não esqueceremos do G20. Há uma perspectiva de um legado, de uma cidade, como diria o Cavalieri, eu vou estender para o Estado, que está assim, apesar das suas imperfeições e das suas mazelas, está pronto para receber qualquer evento. E a gente tem percebido isso muito nos últimos 2 anos, onde todos os grandes eventos que o Rio de Janeiro já não recebia há muito tempo voltaram para cá. E o governo do Estado tem sido fundamental na volta da Stock Car, na manutenção do Rio Open, na volta do pré-olímpico de vôlei. A gente vai dizer tantos e tantos eventos que voltaram para o Rio de Janeiro, manutenção do Mundial de Surf, enfim, trazendo uma palavrinha que para o Rio de Janeiro é muito importante e que, infelizmente, como epicentro de toda a crise que o Brasil passou, essa palavrinha deixou de ser falada, que é a credibilidade. Acho que o G20, sobretudo o G20 no Rio de Janeiro, traz ao Brasil, traz ao Estado do Rio, traz à cidade do Rio de Janeiro, novamente a perspectiva das pessoas confiarem que nós temos a capacidade de fazer aquilo de fazer certo, de fazer bonito, de fazer com qualidade. Sobre a questão de, muitas vezes, do complexo de vira-lata, né? Eu costumo sempre falar, e o Fred já ouviu esse meu discurso algumas vezes, mas quando a gente olha para o nosso Rio de Janeiro, muitas vezes o pessoal fala, pô, o Rio é tão lindo, é tão especial, mas, puxa, tem tanta coisa, tem tanto problema. E o Cavalieri usou uma palavra que eu concordo. Durante muito tempo tentaram diminuir a importância do Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro é grande, não só na beleza natural. O Rio de Janeiro é grande em números. 85% da produção nacional de petróleo fica no Rio de Janeiro. O petróleo com 30% a menos de carbono, é considerado o petróleo mais verde do mundo, é o do Rio de Janeiro. 78% da produção nacional de gás, líder na transição energética. E aí, Pio, você falou que eu tive vontade de te aplaudir ali, mas o protocolo não me permitiu. Mas eu queria me filiar a uma tese do Pio seguinte, a transição não precisa de dinheiro, não. A transição precisa de regulação, de incentivo e apoio. O resto, o mercado vai sozinho. Se tiver as condições corretas, se tiver o incentivo correto, se a gente não atrapalhar aquele empresário, aquele empreendedor que quer vir para cá, o empresário toca sozinho. É um papo que eu e o Hermolin a gente tem sempre, que tantas e tantas classes e categorias, na verdade, quando minimamente apoiados pelo Estado, e aí quando eu falo Estado de uma maneira lato, Estado, país, Estado, ente federativo, Estado, ou Estado, prefeitura, se puder unir os três, então, ajuda pra caramba. O Rio de Janeiro, ele sim,
ele pode ser usado aquela palavra, aquela máxima. O rio se vende sozinho. O rio, com muito pouco, o rio, se os governos não atrapalharem, ele tem uma capacidade de avançar, de se recuperar, quase que como uma fênix, que só precisa de um espacinho para renascer. O rio tem essa perspectiva da fênix. E eu não tenho dúvida que esse G20 no Brasil, e, sobretudo, no Rio de Janeiro, ele vem coroar isso. Agora, eu acho que Fred e Alain, assim como o Grupo Globo, o Globo, Valor, CBN, a TV Globo e tantos outros veículos, eles fizeram uma cobertura enorme de tudo o que aconteceria aqui. Também não dá para a gente perder a perspectiva do legado e daquilo que foi assinado. O Brasil, durante muito tempo, também se especializou em assinar documentos, tratados, papéis, memorandos, e a gente muitas vezes tem dificuldade de cumprir aquilo que foi escrito. E acho que a imprensa livre, crítica, também tem a obrigação e a necessidade de fazer com que isso que foi assinado, isso que foi debatido, vire uma realidade na vida das pessoas. Porque aquela pessoa lá fora, que teve o seu trânsito interditado, que não pôde ir muitas vezes à praia esses dias, que não pôde, empresários que tiveram que fechar suas empresas porque a gente deu feriado, eles esperam que esses 2 dias, junto com o G20 social, ele realmente mude a vida das pessoas. E esse processo de credibilidade, ele só será mantido se o Brasil entender que é fundamental que muitas coisas que foram discutidas aqui sejam colocadas em prática. Eu levantei algumas questões que são de fundamental importância, sobretudo naquilo que foi discutido no G20, e que eu espero, sinceramente, que seja colocado em prática, porque não são práticas que o Brasil tem dado uma atenção especial. Por exemplo, no item 74, nós enfatizamos novamente a importância de abordar a vulnerabilidade das dívidas de países de baixa e média renda de maneira eficaz, abrangente e sistemática. Ou seja, vamos falar de pobreza, vamos falar de miséria, vamos falar de fome, mas não na perspectiva da febre. Vamos falar na perspectiva da doença que causa essa febre. Estados endividados, estados sem condição de investimento, estados diminuindo o seu potencial econômico, são fabricadores da fome e da pobreza. Nós estamos discutindo há 2 anos no Rio de Janeiro uma dívida de quase 200 bilhões de reais, e quando você pega os 5 estados que mais mandam dinheiro para a União, São Paulo com 730 bi por ano, Rio com 460 bi por ano, Minas Gerais com 180 bi por ano, Rio Grande do Sul com 150 bi por ano, e você ainda tem Goiás aí e outros, você percebe que dos 4 estados que mais mandam dinheiro para a União, 3 estão em regime de recuperação fiscal. Tem dívidas impagáveis com indexadores impagáveis. E isso é, sim, um fomentador da pobreza, da fome, da falta de desenvolvimento. Nós temos que discutir, e quem dera se o Brasil fosse generoso com os entes subnacionais, como é com entes internacionais. Se os indexadores que o Rio de Janeiro pagou de 97 para cá fossem os mesmos que países africanos e sul-americanos pagam para o Brasil, a nossa dívida estaria quitada hoje. Se os indexadores que os entes que é cobrado aos entes subnacionais fossem os mesmos de países sul-americanos e africanos, a dívida do Rio de Janeiro estaria quitada.
nós teríamos um equilíbrio. Aí sim, com o Estado equilibrado, ele vai longe. O desenvolvimento vem, o emprego vem, a sustentabilidade vem. É normal. O Rio precisa de muito pouca coisa. Espero que o governo federal olhe para os entes subnacionais e faça isso aqui. Já que ele assinou essa carta, que o ministro Fernando Haddad pare de bloquear o Propag e a gente consiga ter um pagamento de uma dívida. Não é mais aceitável que, de 97 para cá, uma dívida que começou com 20 bilhões, já tenham sido pagos 153 bilhões e ainda se deva 200. Outro ponto que é fundamental, e quando a gente fala do clima, e quando a gente fala do e-mail, isso não vai cair do céu. O Rio de Janeiro tem feito a sua parte na questão do clima. Iremos chegar por contrato, em mais 7 anos, a universalização da água no nosso Estado, a universalização da coleta e do tratamento de esgoto. Depois de quase 2 décadas, temos praias como Botafogo, Flamengo, Paquetá, próprias para banho outra vez. Temos o maior programa de limpeza de rio do Brasil, quase 700 rios, em mais de 60 municípios limpos já hoje. Um programa de contenção de encosta, de macrodrenagem, de microdrenagem, que muda a vida da pessoa na ponta, porque no dia que chove, não alaga mais a casa da pessoa. Isso é trabalhar, sim, para as grandes pautas, pensando em como isso atinge a vida da população. E um outro ponto muito importante, e quando eu falo da questão do clima, só para finalizar, isso tudo começa com o marco do saneamento. E quando o governo federal já quer, no início de sua jornada, rediscutir o marco do saneamento, ele pode assinar qualquer coisa do clima, mas ele está indo na contramão. O marco do saneamento foi fundamental para diversos entes estaduais que estão conseguindo arrumar as suas casas e fazer o trabalho para o clima. E a gente não consegue entender que o governo federal não concorde com o marco do saneamento. E, no final, o item 10. Nos comprometemos a avançar a meta de um mundo livre de armas nucleares e um lugar mais seguro para todos. E manifestamos nossas obrigações e esse respeito. Uma pena da oportunidade que o Brasil perdeu nesse G20. Só esse ano, nós já aprendemos, só a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro já apreendeu 580 fuzis. E 90% desses 580 fuzis são fabricados nos Estados Unidos e entraram no Brasil via Paraguai, Colômbia ou Venezuela. Que triste que o presidente Lula tenha perdido a oportunidade de chamar o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Alemanha, para discutir como será esse monitoramento de armas no mundo inteiro. São essas armas que estão matando as nossas famílias. Chamar os países sul-africanos, e é triste, com todo respeito, embaixador, que a nossa diplomacia se magoe quando eu faço a crítica. O chanceler não pode se magoar porque aqui não é pessoal. Não precisa chamar a gente para nada de G20, não. A gente estava na rua aí com a polícia, ajudando tudo. Tem que entender que é uma crítica de quem está todo dia tendo a sua polícia combatendo criminosos fortemente armados. E o chanceler tem que ter hombridade para entender que a crítica não é pessoal, mas que a crítica é quem governa um povo que quer ser verdadeiramente livre, como está aqui nesse item 10. Eu faço um clamor ao presidente Lula que cumpra
o que ele assinou nesse item 10. Que converse com a sua diplomacia, que ela tem que ir lá no Paraguai, tem que ir lá na Colômbia, tem que ir lá na Venezuela e cobrar que esse monitoramento de armas aconteça. Ermolim, eu imagino o quanto é difícil a construção civil, tentando construir em locais pobres, da dignidade, e ter um traficante e um miliciano fortemente armados, impedindo vocês de trabalhar. Essa é a vida como ela é, gente. Essa é a vida como ela é. E esse povo que estava lá fora, apoiando o G20, espera que isso aqui, Fred, seja colocado em prática. Espera que não sejam discursos bonitos, que não seja carro bonito para lá, carro bonito para cá, mas que o G20, de fato, mude a vida das pessoas. Eu acho que o Grupo Globo tem um papel fundamental, sobretudo no que foi assinado, para que a gente cobre das autoridades, e aí sim, federação, Estado, municípios, apesar de a gente não ter assinado, mas a gente topa em ajudar a cumprir. Porque a nossa parte, na parte climática, a gente está fazendo. Na parte energética, a gente está fazendo, dando incentivo, fazendo licenciamento rápido. O Rio de Janeiro diminuiu 10 vezes o tempo de licenciamento, e quem trabalha com licenciamento sabe disso. Incentivando o desenvolvimento econômico, incentivando a maior concessão da história do Brasil, que é a concessão da SEDAI, concessão que dá certo, que dá fruto, que o diálogo é aberto e que está, assim, na prática, não no discurso. Está na prática, fazendo a política de clima que o Rio de Janeiro precisa. Eu acredito que o G20 ele foi fundamental para o Rio, mas eu acredito que nós temos uma possibilidade verdadeira de mudança, que a gente tem uma possibilidade verdadeira de sair de belos hotéis, de belos carros passando, um Rio de Janeiro, um cartão postal desse, que seja inspirador. Que esse cartão postal, sobretudo, como disse o Cavalieri, esses 2 dias fantásticos, sejam inspiradores para as autoridades internacionais e para as autoridades nacionais, e para que a gente possa cumprir esses itens que eu não tenho dúvida, que se a gente conseguir cumprir isso aqui, a gente vai deixar um histórico e a gente vai deixar uma marca na vida do Rio de Janeiro e do Brasil. Queria parabenizar o Grupo Globo por esse encerramento, dizer que é importante a gente vir aqui dialogar. Esse painel anterior, que foi simplesmente fantástico, queria parabenizar demais o painel. Eu estava ali a gente estava ali tecendo comentários, apesar que a sua pergunta foi de $1 bilhão sobre o Trump. Quem no mundo conseguir responder isso vai ganhar um prêmio. Eu falei, ainda bem que eu não estava lá respondendo aquilo. Mas dizer que foi riquíssimo, e obrigado pela oportunidade, Fred, Alain, todo o Grupo Globo, e vamos continuar, porque a gente tem um Rio de Janeiro para cuidar. Obrigado, um forte abraço a todos. Obrigada, governador. Bom, agradeço a participação dos nossos debatedores, das autoridades, a presença da plateia, o projeto G20 no Brasil. Tem o governo do Estado do Rio de Janeiro como Estado anfitrião, Rio, capital do G20, como cidade anfitriã, patrocínios de JBS e ENGIE, apoio do BNDES e da L'Oréal, e a realização dos jornais O Globo e Valor Econômico e da Rádio CBN. Eu aproveito para lembrar que esse encontro, que foi transmitido pelos nossos canais, pelos canais do Globo e do Valor, vai ficar disponível nas redes sociais, nas nossas, e aí vocês podem rever e compartilhar essa riquíssima discussão. Boa tarde a todos e até a próxima.